estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje conversando com o Dr. João Paulo, que está aqui conosco abordando o tema hemangioma. Mas antes de voltar ao nosso bate-papo com o Dr. João Paulo, vamos acompanhar como é o tratamento com laser. Pois é, dá sim para tratar o hemangioma através do laser. É um pouquinho dolorido, mas é uma alternativa. Veja aí. O hemangioma requer alguns cuidados. Também existem vários tipos de tratamento, inclusive procedimento cirúrgico, para solucionar a questão desse tumor que é benigno. Sobre esse assunto, vamos conversar com a dermatologista Flávia Estrela. Flávia, quais são os cuidados que devem-se ter com o hemangioma? Olá. Então, assim, é interessante a gente salientar que hemangiomas existem vários tipos, não é isso? Então, assim, cuidados é mais em relação, por exemplo, a um traumatismo, ter cuidado para não sangrar e cuidados especialmente dessa mãe levar essa criança o quanto antes para exame por um pediatra ou por um médico dermatologista, para que seja diagnosticado corretamente, né? Porque, como eu estava conversando contigo, existem hemangiomas, existem as más formações vasculares. Em relação aos hemangiomas, a gente tem que ter, por exemplo, cuidado nessas lesões, ó. Por exemplo, perto dos olhos, perto do nariz, perto da boca ou lesões que ulcerem, que estejam fazendo uma feridinha. Então, essas lesões realmente precisam de tratamento. Porque, assim, a grande maioria dos hemangiomas da lactância vão evoluir. Eles têm uma fase de proliferação e depois uma fase de involução. Então, eles vão evoluir sozinhos. Mas tem alguns tipos de hemangioma que a gente realmente precisa entrar com tratamento. Chegam a sangrar. Isso. Mas não é mais a questão do sangramento que a gente, vamos dizer assim, o mais importante é a questão de estar atrapalhando a função de um órgão. Por exemplo, a função do olho, entendeu? A questão de estar obstruindo nariz, obstruindo boca, ou de estar fazendo alguma ferida mesmo, de ulcerar. Eles fazem ulcerações. Na criança acontece mais em quais partes do corpo? Na criança, o mais comum é na cabeça e no pescoço. Mais de 50% das lesões são nessas áreas. E uma outra porcentagem mais baixa no tronco. O tratamento pode ser iniciado a partir de que idade? Na verdade, não é a partir de que idade, a partir de meses já pode ser iniciado, dependendo do tipo de hemangioma, como eu te falei. Se ele estiver obstruindo ou se ele estiver fazendo algum, vamos dizer assim, ulcerando, ou se for uma má formação vascular, por exemplo, de alto débito, que aí a gente tem que avaliar também com exames complementares como ressonância magnética, ou ultrassom com Doppler, ou uma arteriografia mesmo, em alguns casos. Se estiver influindo até na função cardíaca, sabia disso? Porque pode, assim, causar insuficiência cardíaca, alguns tipos de malformações vasculares. Então, a gente tem que atentar para isso. Primeiro, fazer a diferenciação, se é uma hemangioma ou se é uma malformação vascular. Porque a hemangioma, ele tende a isso, a evoluir. A malformação vascular, não. A malformação vascular, ela cresce com o crescimento da criança, entendeu? E aí, ela não evolui. E aí, ela requer um tratamento diferenciado. É diferente, né? Isso, tem que saber exatamente. Realmente diferenciar. Isso, diferenciar. São parecidos. São parecidos. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Essa daqui é uma malformação. O pessoal acha muito que é hemangioma, mas é uma malformação capilar que chama mancha vinho do Porto. E aí pode evoluir, né, com formação de pápulas, de nódulos, alteração da coloração, entendeu? Então aí requer um tratamento diferenciado, porque essa lesão não vai evoluir. No caso do hemangioma, quais são os tratamentos indicados? Indicados. A gente pode fazer um tratamento cirúrgico, por exemplo, em casos em que a criança tenha hemangioma, por exemplo, que seja mais profundo. A partir de qual mês? A partir, vamos dizer assim, os primeiros meses de vida são muito delicados. Então, geralmente, os cirurgiões, que são quem fazem esse tipo de tratamento, não somos nós dermatologistas, eles esperam a criança crescer um pouquinho, em torno de 6 meses de idade, mas a questão é o seguinte, a fase evolutiva, por exemplo, desse tipo de hemangioma, dura de 3 a 9 meses. Então, eles vão se programar dependendo desse tipo também da fase em que o hemangioma está, entendeu? Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Muito obrigada, tá, doutora Flávia? Tá, ok. Vamos saber mais aqui no programa sobre hemangioma. Agora sim a gente vai continuar o nosso bate-papo com o cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. João Paulo, que está aqui conosco, tratando sobre o tema hemangioma. Vamos lá, doutor João Paulo, explica pra gente. A gente já sabe que o hemangioma ele pode aparecer mais, né, sobre a pele. Os pelos da pele, eles vão desenvolver normalmente sobre aquele sinal? Sim, o hemangioma ele não leva a alteração dos fâneros, né, pelos, unhas e tal. A questão é que onde ele se desenvolve,
a pele é uma pele um pouco mais, digamos assim, esgarçada, então os pelos são um pouco mais esparsos, tá? Mas ele não interfere na formação dos pelos, não. A coloração do hemangioma pode variar de acordo com o tipo de pele, da cor da pele? Pode. E tem até várias classificações para hemangioma que levam em consideração a coloração. Todas essas classificações são muito polêmicas e não acrescentam muita coisa no que o objetivo da gente como médico, que é o tratamento do paciente, né? Existe um hemangioma que a gente chama de vinho do Porto, né? Mancha em vinho do Porto, mancha salmão, né? Então, assim, são colorações que variam. E variam também de acordo com o tom da pele do indivíduo também, porque você vai ter o hemangioma e no meio do hemangioma pele sadia também, isso interfere na coloração dele. Mas existe graus de hemangioma? Graus Tipos. não, existem tipos de hemangiomas, tá? E é o que eu estava te falando, essas classificações não são muito, elas não são muito congruentes umas com as outras, existem várias classificações, né? A classificação ideal, a gente pensar assim, em questão de tratamento, é o hemangioma localizado ou o hemangioma difuso, o hemangioma que está localizado só na pele naquela região ou aquele indivíduo que tem uma doença chamada angiomatose, hemangiomas espalhados pelo corpo. Tá? Então, são tratamentos diferentes que a gente traz para esse paciente. Mas em se chamar linfangioma tuberoso, linfangioma cavernoso, plano, tem pouca relação, pouca importância para o tratamento, por assim dizer. Doutor, quando o hemangioma acaba se estendendo por uma grande parte do corpo, da pele, geralmente as pessoas, principalmente, deve ser um pouco complicado, principalmente para as mulheres que acabam sendo um pouco mais vaidosas. Como é que tem que lidar com isso, com essa questão psicológica, com a questão da feminilidade quando vai ficando adulto e quando é criança, na verdade, tem também a questão do próprio bullying das crianças? A grande questão é essa, é você trazer aquela criança para um universo de normalidade, né? Os pais tratar aquilo com naturalidade, a família tratar aquilo com naturalidade, na escola também, para que a criança se sinta normal. A partir do momento que o pai esconde de todo mundo aquilo ali, a criança vai criar vergonha, vai ter vergonha daquilo lá, tá? Mas se ele deixa exposto e a criança e eles aceitam aquilo como normal, tá? Aquilo ali não é uma doença contagiosa, tá? Não é nada que vai trazer um problema para a sociedade. Então não tem por que você esconder. A criança ela tem que aprender a conviver com isso. Afinal de contas, né, como o senhor falou, não é contagioso, então realmente não, de forma alguma. Dá para conviver bem. Doutor João Paulo, pode doer o hemangioma? Se houver formação de trombo dentro do hemangioma, né, o sangue coagular lá dentro, ele pode sim doer, mas é um evento raro, não é comum não. Algum fator pode contribuir para a formação de trombos, por exemplo? O tamanho dele. E assim, o hemangioma, por ser uma malformação, né, um tumor benigno de vasos sanguíneos, ele pode ter um componente arterial, que é um componente de maior pressão sanguínea, pode ter um componente venoso, que é um componente de menor pressão sanguínea, e um componente capilar, que tem menor pressão ainda. Então, assim, dependendo do componente de um ou de outro, você pode ter um fluxo aumentado de sangue lá dentro ou um fluxo mais lento. Onde você tiver um fluxo de sangue mais lento, a tendência de formar trombo é maior. É maior, então. Isso. Mas é muito raro o evento trombótico no hemangioma. E o senhor, por exemplo, o senhor que lida com esses casos, que trata crianças, esses casos podem ocorrer em crianças ou geralmente é mais em pessoas de mais idade? Não, pode ocorrer em criança, mas é bem raro. Eu me recordo de uma criança que fez tinha um hemangioma no lábio e fez um pequeno trombo lá. É difícil você saber se a criança estava sentindo dor, porque era um bebezinho, né? E assim, ela não reclamava de muita coisa. Mas eu levantei a suspeita por conta da chupeta. Ela pegava bem a chupeta antes e depois ela deixou de sugar a chupeta adequadamente, enquanto estava com um enduramento no hemangioma. E por fim aquilo virou uma úlcerazinha, né? Como uma afta no lábio. Só que não forma aquela capinha branca tal da afta, não. O hemangioma, então, ele também pode acometer o lábio? É um dos locais mais comuns. É mesmo? É um dos locais mais comuns. E aí, quando a gente parte para um tratamento cirúrgico de cara numa criança com lesão no lábio, você deixa uma deformidade estética importante. E você pode até diminuir a abertura oral da criança, né? O tamanho da boquinha dela. A gente fala que ela fica com uma microstomia, uma boquinha pequena. E o defeito estético, né? Principalmente quando é menina. As cirurgias plásticas, elas conseguem melhorar o aspecto em qual grau? Pouco, muito? Depende do caso.
Porque Depende tem do caso. locais bem complicados, né? Com A certeza. boca é bem complicada, bem delicada. Pálpebra também é bem complicado, né? O rosto em si é bem complicado, porque assim, o importante da estética do rosto é a simetria. Então, quando você faz uma cirurgia de um lado do rosto, você vai deixar a sua marca lá, você vai deixar a cicatriz, isso vai quebrar a simetria do rosto. Então, vai chamar a atenção, assim como a mangioma vai chamar a atenção também. E em relação aos tratamentos, quando se usa a medicação, doutor, a gente consegue observar evolução em todos ou não? Tem alguns casos que eles vão persistir e a medicação não vai solucionar o sinal. Imagina que assim, o objetivo do tratamento com remédio não é nem tanto fazer ele regredir. Se regredir, ótimo, né? Se ele desaparecer, ótimo. Mas se a gente conseguir controlar para que ele não cresça nesse primeiro ano... Então seria evitar a proliferação no início. Isso, porque se a gente evitar que ele não cresça no primeiro ano, a partir depois de um segundo ano, ele vai começar a regredir. Então tem menos tumor para regredir, entendeu? Então se a gente conseguir estacionar... E outra coisa, um tumor de 1 centímetro no lábio de um bebezinho é quase o lábio dele todo. Mas um tumor de 1 centímetro no indivíduo mais velho é 1/3 do lábio. Então assim, o defeito estético para corrigir é bem menor. Doutor João Paulo, os sinais também podem ser observados em pessoas, por exemplo, albinas? Sim, não tem predileção por raça, tá? O negro pode ter, o albino pode ter, o branco pode ter, o índio pode ter, não tem essa predileção não. Pois Qualquer indivíduo. O que a gente observa também é que tem muita coisa ainda no hemangioma que ele parece ser algo muito simples, mas na verdade tem muita coisa por trás dele que merece um pouco de atenção. Sim, tem. Principalmente porque assim, eu posso ter síndromes associadas ao hemangioma, tá? E essas síndromes podem trazer repercussão para o desenvolvimento da criança, tá? A criança pode ter retardo de desenvolvimento se eu tiver um hemangioma que tem um comprometimento cerebral, por exemplo. Existem várias síndromes, estudo de Weber e tal, que o paciente apresenta hemangioma na face e esse hemangioma também se apresenta dentro do crânio do indivíduo, no cérebro, e está associada a alterações no desenvolvimento do próprio cérebro. O cérebro não se desenvolve adequadamente. E aí essa criança ela pode ter epilepsia, ela pode ter déficit de desenvolvimento. Então, o hemangioma é um sinal, que aí sim aparece como um sinal de que algo pode ter a mais. Então, realmente é preciso investigação. Se for apenas um hemangioma isolado, não teria tanto problema, mas pode ter algo por trás disso. Isso, exato. Tanto que assim, para você dar o diagnóstico de hemangioma, você não precisa de exames, basta você olhar. Né? Não precisa exames ultrassom, tomografia, ressonância, não. É hemangioma cutâneo. Para investigar se existe em algum outro órgão? Então, aquele hemangioma cutâneo, você dá o diagnóstico visual. Esses hemangiomas, como você tem aquele hemangioma cutâneo, eu tenho que investigar se tem outros hemangiomas. E aí sim, eu lanço mão de exames. Se eu pego um bebezinho, né? O bebezinho ainda eu consigo fazer ultrassonografia transfontanela, eu consigo fazer ultrassonografia abdominal, e aí eu procuro os principais sítios de hemangioma, tá? Que são mais importantes para a gente, que é dentro do crânio e dentro do abdômen, tá? Para dar o diagnóstico de hemangioma na pele, eu não preciso. Ao olhar para o hemangioma, eu já dou o diagnóstico que aquilo ali é um hemangioma, ou, mais precisamente, uma malformação vascular. Certo. E no caso, quando uma criança é identificada com hemangioma, o senhor falou que já dá para dar o diagnóstico através da análise. Do exame físico. Do exame físico, mas normalmente os médicos acabam pedindo algum outro tipo de exame? Sim, é isso que eu estou falando. A gente acaba pedindo para poder investigar as síndromes, né? Para ver se ela não tem um outro comprometimento. Isso. Ok, então, doutor João Paulo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acredito que realmente tenha ajudado a você, porque a gente que é mãe, a gente que é pai, né, sabe que qualquer alteração, né, na saúde dos nossos filhos, no comportamento dos nossos filhos, causa, sim, um grande problema na vida da gente, um grande peso que a gente carrega, então quer realmente resolver da forma mais rápida possível. E bom saber, então, que a hemangioma pode ser algo simples. Pode ser algo simples, mas algo que tem que ser tratado com paciência. Isso. O tratamento intempestivo, de cara para uma cirurgia sem necessidade real de cirurgia, pode acabar trazendo um dano ao paciente maior do que a própria doença. Pois é, eu acho que para os pais o que mais conforta é saber que na maioria dos casos
não vai alterar a saúde da criança, Exato, né? exatamente. Então isso é muito confortante. Exatamente. Né? Exatamente. Muito obrigada, então, pela participação, doutor João Paulo. Por nada, eu espero ter esclarecido as dúvidas da maioria do pessoal. Com certeza, sim, auxiliou bastante. E o programa Primeiros Passos vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência aqui com a gente. E não esqueça que a gente tem um encontro marcado semana que vem. Até lá!